meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então, é isso que nós queremos, meus irmãos e irmãs, o que nós estamos cantando, que Jesus venha também transformar o nosso coração. Isso que precisamos, que o nosso coração, diz Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso que a gente deseja, A gente quer que o nosso coração seja manso e humilde. O que mais que é o coração de Jesus? Ele diz também, meu coração o que mais que ele fala? É humilde, é manso, o que mais? Misericordioso, Brado de amor, bondoso, amoroso, obediente, Um coração que ama a Deus, ama o Pai, fiel, fornalha de amor. Então, notando isso, porque é assim que tem que ser o coração, o seu coração e o meu. Não adianta a gente só admirar, Cara, a gente adora esse coração maravilhoso, mas não basta só isso. Conversão, a gente não vai começar a ter os mesmos sentimentos do Senhor. A nossa mentalidade precisa mudar. São Paulo fala isso, não vos conformeis com o mundo, mas mudai a vossa mentalidade. É mudar a maneira de pensar. De onde para onde? Do nosso jeito para o jeito de Jesus. Isso é a conversão. Ele é o critério da conversão. Por isso nós somos cristãos. Nós devemos espelhar o Cristo, não só externamente, mas por dentro e por fora. É isso que a gente deve buscar. Então, o que hoje nos diz o Salmo? O Salmo hoje diz assim, o refrão do Salmo: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Vamos ver se você se lembra. Jesus disse essa frase, e ele falou para quem isso? Para quem que ele falou isso? Para o maligno. Lá na tentação do deserto. O maligno estava oferecendo um caminho fácil. Bem, ele disse, está com fome? Transforma essas pedras em pães. Aí o que Jesus disse? Não só, mas quando a gente se alimenta, o que vai acontecer? Nós precisamos alimentar para ter o sustento do nosso corpo, não é verdade? Então eu preciso cuidar com o que eu me alimento, Se uma pessoa tiver a Dilce, ela, mas sabe muito bem isso, Então, ou seja, a gente se alimenta, se a gente se alimentar bem, muito da nossa saúde vai vir disso. Agora, se eu me alimentar mal, eu não vou ter saúde no meu corpo. Ele vai vai entupir as artérias, Então, e aquela comida que eu como, ela vai começar a fazer parte de mim, Ela vai alimentar o meu corpo, vai mudar o meu corpo, ou vai fazer bem, ou vai fazer mal, não é isso? Então agora aplica isso para a palavra de Deus. Jesus fala então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então eu preciso me alimentar com a
Então, o que significa? Dá para alimentar só olhando? Você consegue comer um prato de comida olhando apenas? Não. É preciso mastigar, né? Preparar. Eu tenho que pegar aquele prato e botar na minha boca. E aquilo precisa fazer parte de mim agora. Ela vai me ajudar a viver, né? A comida me ajuda a poder, todos os dias, poder continuar vivo, né? Então, a palavra de Deus também deve ser vista desta forma. Então, aquilo que Jesus fala precisa ser alimento para mim. Ou seja, precisa fazer parte da minha vida. Ela vai alimentar a minha espiritualidade, vai alimentar o meu coração, vai alimentar os meus pensamentos. E não só admirar. Não basta admirar, não basta apenas admirar, nem só decorar. Não basta. Pode decorar, não tem problema nenhum, mas não basta. Não adianta você decorar a receita do bolo, ou decorar a receita de um alimento saudável, se você não se alimenta do alimento. Ah, mas eu sei todos aqueles pratos, eu sei. E aí? Eu continuo comendo coisas estragadas, não sei o quê. Então não muda nada. E às vezes a gente faz isso na nossa vida espiritual. A gente admira as coisas de Deus, a gente admira a palavra, mas não assume a palavra. Não se alimenta verdadeiramente dela. Não deixa de fato ela entrar em mim, mudar o meu coração, começar a mudar a minha vida, a minha mentalidade. Por isso que é se alimentar. Ela começa realmente, aqueles valores, aquilo da palavra, aquilo vai me transformando, vai me santificando, vai realmente mudando a minha maneira de pensar e de agir. Isso o alimento faz, né? Ele vai também mudando o nosso ser. Então a palavra de Deus precisa mudar o meu ser, mudar a minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Eu não vou mais agir como eu pensava, entende? Porque não é a maneira que eu pensava que vai me salvar. O que Pedro diz para Jesus no final do discurso do pão da vida? Ele diz: Senhor, a quem iremos? Só. Então, tenho, né? Só tu. Só quem tem palavras de vida eterna. Então, só Deus tem palavras de vida eterna. Então, não é a minha palavra, não é a palavra eu, Miguel. A minha palavra não vai mudar nada, não vai me salvar. Mas a palavra de Deus, vivida e acolhida, essa muda a minha vida. Essa me salva, me faz ter intimidade com Deus. E Jesus diz isso na palavra, né? Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? É aquele que, né, coloca em prática a vontade do meu pai, a palavra do Pai. A segurança da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, de onde é que vem? Vem de Deus. Ele diz: olha, aquele que escuta as minhas palavras, diz Jesus, e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu com a casa? Ela ficou tranquila? Não. Vieram contra ela o quê? Os ventos, as chuvas, as enchentes, né? E o que aconteceu com a casa? Ela ficou de pé. Por quê? Porque essa casa, essa família, essa pessoa, né, escutou a vontade de Deus,
alimentou-se da palavra de Deus e vive essa palavra. Já não como algo de admiração, mas algo que de fato muda, faz parte agora da minha maneira de agir. Então a palavra ela se encarna, ela vai para a vida. Então ela começa a responder nas situações que a gente vai vivendo na vida. Então quando vier os problemas, a palavra vai ter essa resposta, ela vai me sustentar. Porque ela é uma palavra, não é qualquer palavra, é a palavra daquele que só aquele que tem vida eterna, palavra de vida eterna. Então, isso é importante, agora nós nos damos conta disso, para que a gente possa, então, à luz dessa palavra, começar a conformar a nossa vida. Então, de agora, hoje, o Senhor nos dá a sua palavra. E o que o Senhor Jesus fala na sua palavra hoje? Tem a vocação de Mateus, né? Então o que a gente pode também aprender com a vocação de Mateus? Primeiro, sobre vocação, né? Chamado. O chamado vem de quem? O chamado vem de Deus. Agora, e a escolha, quem é que faz? Quem é que escolhe? Quem é que nos escolhe para que nós sejamos seus discípulos? Quem é que vem nos escolher? Deus. Ele disse isso, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Para quê? Para que vás e produzais fruto. E o vosso fruto, e quando é que ele vai permanecer? É o meu fruto isolado? Não, é o fruto daquele que segue o Senhor. Porque é em Cristo, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os... Um ramo não pode dar fruto sem a videira. Se o ramo não dá fruto na videira, o pai e ele seca. Então, a união com Jesus, a comunhão com Ele é que vai de fato me dá o fruto necessário. Agora, então o que a gente vê? Jesus, ele olha para as pessoas e tem um olhar misericordioso, tem compaixão das pessoas. Então ele escolheu para ser o seu discípulo o Mateus, que era uma pessoa que ninguém gostava, porque era um pecador público, enfim, trabalhava na coletoria de impostos. Então ele chama, mas ele sabe que o Mateus está em pecado. O que ele diz? Eu não vim chamar os justos, mas os... Então ele sabe que o Mateus está em pecado. Mas ele chama o Mateus. Para quê? Ele vem chamar para... Ele diz, olha, os que têm saúde não precisam de... Mas os... Então por que ele chamou o Mateus? Só que Jesus é a cura para esta doença. O amor de Deus é a cura para que o Mateus possa nascer de novo. Não voltar para a coletoria de impostos. Nunca mais voltou. E o Mateus ficou santo. São Mateus. Esse que estava sentado na coletoria de impostos. Esse que os fariseus não queriam, né? Então esse, Jesus transformou a sua vida. Porque ele olhou a pessoa com misericórdia e deu essa oportunidade de mudança de vida para Mateus. Então Jesus tirou o Mateus da doença e deu para ele a cura. Isso é a misericórdia. Chamou o Mateus para uma mudança de vida.
Mas o que ele fez também? Ele foi até o Mateus. Ele não ficou longe do Mateus, acusando o Mateus todo o tempo. Ele chamou o Mateus para perto dele e deu uma nova oportunidade para o Mateus. Diferente dos fariseus, que já estavam, condenavam a pessoa já, não vamos nos misturar com ele, porque ele é um pecador. Então nós precisamos ficar longe dele. Não, Jesus ele vai até lá e oferece uma nova oportunidade para Mateus, chama para seguir. Você lembra do jovem rico? Você lembra quando ele se encontrou com aquele jovem rico? Jesus também ofereceu para ele o caminho, mas ele não, naquele momento, não quis. Então veja, Jesus tem um olhar de misericórdia e chama as pessoas à conversão, se aproxima daqueles que estão afastados. Vamos ficar com essa ideia hoje. Então o coração de Jesus é um coração compassivo. Então, agora juntando aquilo que nós falamos, ou seja, então nós também, quando nós olhamos as pessoas, a nossa pastoral, a nossa missão de evangelizar, nós também precisamos ter essa visão, não é verdade? Eu preciso então olhar e buscar as pessoas que estão afastadas para a conversão delas. Eu preciso apresentar para elas o Cristo. Eu preciso realmente mostrar para ela que existe um caminho. Amá-las, visitá-las, acolhê-las. Bom, enfim, vem todo o processo de anúncio, de evangelização. Então vamos lembrar isso. Então, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembre que essa palavra que você escutou hoje não é apenas para que a gente admire, não é para isso. Não basta ficar admirando as coisas. É preciso deixar que isso faça parte da sua vida, parte do seu ser, que de fato venha transformar a sua vida, a sua maneira de agir e de pensar. Isso é alimentar. Então hoje Deus está nos alimentando com essa palavra, Eu quero, pois então, misericórdia e não sacrifício. Que Deus nos fortaleça nesse tempo, a gente possa cada vez mais ter um coração de Jesus, um coração mais semelhante ao coração de Jesus. Amém? Amém. Lava, purifica e restaura.